Então, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso estudo, a parte agora de princípios, direitos, deveres, impedimentos, interessados, um tópico também relacionado aí com o início do processo, né? A gente tem que analisar vários princípios, direitos, deveres dos interessados. A gente tem no artigo 37 da Constituição Federal, que são chamados princípios expressos do direito administrativo. Quando a prova fala apenas isso, princípios expressos, ela está se referindo ao artigo 37 da Constituição Federal, que é o chamado de LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse caso aqui, a lei trouxe outros, e aqui você tem que ficar muito atento. Atento com o quê? Porque aqui também a gente tem princípios expressos. Porque princípio expresso é como se fosse a mesma coisa de princípio escrito. O princípio está escrito, pronto. Então, aqui está, tá aqui, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, a gente tem princípios aqui também expressos, escritos na lei. Mas você tem que tomar cuidado. Porque, como eu falei, se a questão falar princípios expressos, só isso, ela pode estar se referindo só à Constituição Federal. E aí é só o LIMP. Por exemplo, razoabilidade é um princípio implícito na Constituição, mas é um princípio expresso nessa lei. Está escrito no artigo 2º dela. Ampla defesa também. Motivação. Ampla defesa está lá no artigo 5º da Constituição, né? Mas não está no artigo 37. A segurança jurídica, da mesma forma. Proporcionalidade, da mesma forma. Então tem que ficar bem atento quanto a isso. Interesse público. Muitas vezes, como é que cai na prova? A prova pergunta quais são os princípios expressos na lei, quais são os princípios expressos legais, se referindo à lei. Até coloca o número da lei, quais são os princípios expressos na lei 9784, de 1999. Então, atenção para isso daí, atenção para não confundir com os princípios expressos lá na Constituição. A lei ela trouxe mais princípios aí, colocando-os de forma expressa, beleza? Dentro dessa parte dos princípios, existem alguns critérios que eles estão relacionados com os princípios. Aqui a gente pode interpretar vários princípios aqui nesses critérios que foram estabelecidos. Por exemplo, atuação conforme a lei e o direito. Aqui a gente tem o princípio da legalidade, da juridicidade, né? Atendimento de fim de interesse geral. Vedada renúncia total, parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Então tem que ser interesse geral, impessoal. Objetividade no atendimento do interesse público. Vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, que também forma bem impessoal. Atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, que é relacionado com a moralidade. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvar as hipóteses de sigilo previsto na Constituição, que é mais relacionado com o princípio da publicidade. Adequação entre meios e fins, vedar a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, aqui relacionado com proporcionalidade, razoabilidade. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinar a decisão, que é relacionado com a motivação. Observância das formalidades essenciais a garantir os direitos administrados. Adoção de forma simples, suficiente para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Aquilo que eu falei, tem que existir uma certa formalidade, mas essa formalidade ela não é tanta. Como assim? Em um processo judicial, existe uma formalidade. O advogado tem que fazer uma petição, a petição tem que estar correta, ele tem que fazer o pedido ali, por exemplo. Isso aí eu achava terrível. Quando eu fazia minha prova da UAB, quando a gente ia fazer a prova da UAB, para quem não é da área do direito,
A gente faz o que o advogado faz no computador, a gente faz à mão, ali escrito mesmo na hora da prova. E aí tem uma coisa que eu acho chata demais no processo judicial, que é o quê? Coloco lá o nome das pessoas, não sei o quê, aí bem aqui eu coloco gratuidade de justiça. Aí eu coloco, quero, tá, blá, 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 blá. Lá no final, existe um campo chamado pedidos. E eu tenho que colocar de novo, solicita a gratuidade. Eu não já botei bem aqui. Para que botar de novo? Mas se não botar, não, tá errado. O juiz pode às vezes nem conceder porque você não pediu. Mas eu não botei, não estava lá. Mas o processo judicial ele tem essas coisas. É muito formal, né? Muito cheio de regras. O processo administrativo não é assim, porque o processo administrativo ele está sendo destinado ali para as pessoas em geral, para os servidores também, mas basicamente também para os administrados, né? Então, eu não posso exigir tanto rigor. Tem a formalidade? Tem que ter a formalidade, mas ela tem que ser simples. Por exemplo, eu já trabalhei no setor que eu ficava responsável por autorizar interdições de rua. A pessoa queria fechar a rua para fazer o aniversário, passou no concurso, passou no vestibular, aí queria fechar ali a rua para colocar as mesas, né, cadeiras, conhece toda a vizinhança, aquela coisa toda, você já deve ter visto isso na sua rua, alguma coisa do tipo. E aí quem autorizava se ia fechar ou não a rua era eu. Então eu recebia processos feitos à mão, feito em folha de caderno, uns todo bonitinho no computador, com a foto de onde é que ia ter. Todos eles eram lidos, todos eles eram analisados. Então o que acontecia? Qual era a formalidade? A formalidade é que tinha que ter um requerimento. O requerimento tinha que ter. Não podia, só fiz falar, ei, vou fechar. Não, também não é assim. Tem que ter um requerimento, tem que ter um formalismo. Mas a forma, vamos supor, como eu falei, tinha gente que trazia uma folha de caderno, colocava no protocolo da prefeitura, na folha do caderno, e chegava para mim na folhinha lá do protocolo, mas quando eu abria, estava lá uma folha de caderno. Como eu falei, tinha gente que colocava fotos, digitados, de todo jeito. Então a gente tem que adotar a forma simples. E deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo nesse setor. Porque às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros. E eu sempre procuro fazer isso em minhas aulas. Às vezes vamos supor, isso aqui não, isso aqui é óbvio, tá na cara. Não, eu não penso assim. Eu gosto sempre de explicar, porque às vezes tem pessoas que não entendem uma palavra que está na lei. E nesse tempo que eu trabalhava nesse setor, eu fui lá, peguei o processo, me lembro, era uma senhora, tinha uns 70 anos de idade por aí. Aí eu fui, pá, assinei, carimbei e disse, ó, tá aqui. O seu processo foi deferido. Aí ela segurou o processo. Aí ficou eu segurando e ela segurando. E eu aqui pensando comigo, né? Poxa, o que que ela queria? O que foi que eu fiz de errado? O processo foi deferido e ela tá olhando para mim assim, com essa cara, não solta o processo, não agradece. Aí foi que eu lembrei, eita, ela não deve saber o que é a palavra deferido. Aí eu cheguei e disse, pronto, deu certo, viu? Pode fazer o bingo. Pode fazer o bingo lá que deu certo, foi autorizado. Sim, muito obrigado. Eu estava preocupada, muito obrigado, não sei o quê. Então é por isso que o processo administrativo, ele tem que realmente, como foi colocado aqui, adotar forma simples, forma suficiente para você propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito dos direitos dos administrados. Garantir os direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, deposição de recursos nos processos que possam resultar sanções, situação de litígio, é o que nós vamos estudar nos próximos blocos aí, recursos, produzir provas, alegações finais, proibição de cobrança de despesas processuais, o processo administrativo, ele deve ser gratuito, ele coloca aqui, ressalvar se tiver alguma cobrança prevista em lei, às vezes cobrança de uma cópia, alguma coisa do tipo, mas como regra, ele é gratuito, o processo administrativo, impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo à atuação dos interessados. Então, assim como foi analisado na questão do início do processo, para estar dando continuidade ao processo também pode ser de ofício. E aqui, um dos critérios mais cobrados, mais importantes, relacionados aí principalmente com o princípio da segurança jurídica, é a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garante o atendimento do fim público a que se dirige.
vedada uma aplicação retroativa de uma nova interpretação. O que é que significa isso? Aplicação retroativa é voltar para trás, vamos dizer assim. Até um pouco, acho que pleonasmo isso, né? Voltar para trás, mas eu vou falar dessa forma para ficar mais fácil o entendimento. Então, retroativo é isso. O que acontece? Vamos supor um concurso, ele é de nível médio. A pessoa fez a prova desse concurso em 2024, passou, foi aprovada, tomou posse, entrou em exercício. Chegando em 2025, uma lei muda e o concurso agora passa a ser de nível superior. Essa mudança aqui vai ter uma aplicação retroativa para quem tomou posse em 2024? Não, porque isso ia causar uma insegurança jurídica naquele concurso. A quantidade de pessoas que às vezes iam ter que fazer um nível superior, poderia às vezes até perder o concurso, né? Seria terrível. Então, por conta disso, é vedado essa aplicação retroativa de uma nova interpretação. Essa nova interpretação aqui vale daqui para frente, mas o que ficou para trás, ficou. Beleza? Então, cuidado, isso aqui é muito importante. Vou até ler de novamente. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, aqui se dirige, vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Vamos resolver essa questão. No âmbito do processo administrativo, não pode o administrador deixar de aplicar a lei já em vigor sobre argumento da existência de mudança de entendimento acerca de sua interpretação e aplicação. Nesse caso, a nova interpretação deve ser aplicada aos casos já analisados, sobre pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Pô, peraí. A nova interpretação deve ser analisada aos casos já analisados? Não. Os casos que já foram analisados, esses aqui já foram analisados. Então tá ok. Pronto. Tem uma nova interpretação, aquela nova interpretação é dali para frente, não tem aplicação retroativa. Então tá errada aí a questão. Vamos agora falar dos direitos dos administrados. Bem tranquilo, só aquela coisa boa, né? Ser tratado com respeito pela autoridade e servidores, deverão facilitar o exercício de seus direitos, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha condição de interessado, ter vista do auto, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer decisões proferidas, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, lógico. Depois da decisão, como é que vai apresentar algum documento, né? Os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E um dos direitos mais importantes, fazer-se assistir, olha a palavra, facultativamente por advogado. Então, o advogado, no processo administrativo, é facultativo, salvo se a lei disser que tem que ter. Se a lei não falar nada, o advogado ele é facultativo no processo administrativo, diferente do processo judicial. Agora, os deveres do administrado, o dever da pessoa que está ali chegando perante a administração. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé, não agir de modo temerário. O que é agir de modo temerário? Aqui, para quem é casado, vai entender muito bem. Quem tem namorado, namorada também. É quando o seu namorado, a sua namorada diz assim para você. Você diz, ó, eu vou sair ali com os amigos, né? Bater um papo, conversar, tomar uma cervejinha, jogar uma bola, fazer sei lá o que for. Aí a pessoa diz, tudo bem, pode ir, vai. Vai, não, tudo bem, tem problema nenhum, vai. Esse vai, né? Esse não tem problema nenhum, a pessoa já entende, não, vou não. Vai dar confusão se eu for, né? É diferente se a pessoa chega e diz, não, tudo bem, vá, vai descansar, pode ir, vai relaxar, tá precisando. Você percebe, não, eu vou mesmo, tá ok. Agora aquela coisa, não, tudo bem, vai, pode ir, tem problema nenhum, tá ótimo. Então, o que acontece? A pessoa está agindo de modo temerário. Ela está dizendo uma coisa, mas na realidade ela está pensando outra, ela está querendo outra. Então, agir de modo temerário é como se fosse isso. Como se o administrado quisesse a todo momento enganar a administração, ele está agindo de má fé, está mentindo. Isso aí não pode. Um dos deveres do administrado é não agir de modo temerário. E ele tem que prestar as informações que lhe forem solicitadas
e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Analisar aqui essa questão. Em todos os processos administrativos, o servidor deve estar obrigatoriamente assistido por advogado, sob pena de nulidade dos atos praticados. Errado. Todos os processos, advogado? Não. O advogado no processo administrativo, ele é facultativo. Vamos analisar quem são os interessados no processo administrativo. Logicamente, aqui as situações, por exemplo, da pessoa pedir uma cópia, da pessoa ter acesso àquele processo, só pode ter se for interessado. Vamos supor que você está processando o seu vizinho. Eu vou ter acesso, eu vou pedir uma cópia desse processo, eu vou me... Não tem nada a ver, não me envolve. Mas vamos supor que eu sou vizinho também de vocês. E a briga de vocês é por alguma coisa relacionada lá com a rua. Então, opa, peraí. Agora eu já estou interessado, eu já sou legitimado como interessado naquele processo. Porque o interesse aqui não é tipo, eu tenho interesse, eu quero saber. Não, isso é fuxico, fofoca. Eu quero fofocar, eu quero saber. Não é esse o interesse da lei. Interessado aqui é você ser um legitimado no processo. Como se você, como se você fizesse parte daquele processo. Como eu falei, se você está brigando com seu vizinho, não tem nada a ver com isso. Então, eu não sou interessado no processo. Agora, se eu também sou vizinho de vocês, é alguma coisa relacionada com lixo, por exemplo, alguma situação, então eu já passo a ser interessado, porque o que acontecer ali pode interferir. E aí a primeira situação ela é bem simples, porque quem é que é legitimado como interessado no processo? Quem inicia o processo. Então, pessoa física ou jurídica que inicie o processo como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Representação aqui, por exemplo, o advogado. Então, a pessoa física, a pessoa jurídica que iniciou o processo, ela é interessada no processo. Agora, olha o item 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Exemplo aconteceu comigo. Eu passei no concurso, eram 10 vagas, eu passei em 13º. Então, eu fiquei no cadastro de reserva. Mas aí algumas pessoas não foram e tal. Sei que no final do concurso eu fiquei em 11º. E tinha outras pessoas aqui. Aí, essas pessoas que estavam na colocação 12º atrás aí de mim, né? Colocação atrás, quiseram entrar com um processo judicial. Nessa época eu estava começando o curso de Direito. Já entendi um pouquinho. Aí eu analisei e disse, isso aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada esse processo judicial aí. Eu não vou, não. Aí ficaram, bora, Suave, bora entrar, só tu que não vai ser chamado. Não sei. Eu disse, não, pode deixar quieto, pode ir. Sei que entraram com o processo. E não deu em nada, como eu já previa. Mas enfim, onde é que eu estou querendo chegar? Eu não iniciei o processo com eles. Vamos supor que fosse um processo administrativo. Eu não iniciei o processo com eles. Não. Mas eu sou interessado naquele processo. Então, os meus colegas lá, o 12º, 13º, 14º, são interessados com base no inciso primeiro. Eles iniciaram o processo. 12º, 13º, 14º, assim por diante. Mas eu também sou interessado naquele processo. Por quê? Porque eu tenho interesses que podem ser afetados pela decisão. Se der certo, vai nomear, então tem que me nomear também. Então, nesse caso, eu sou interessado, mesmo sem ter iniciado o processo, porque aquela decisão pode me afetar. Organizações e associações representativas tocam direitos e interesses coletivos. Aqui, alguma ONG, alguma associação relacionada a interesse coletivo, sindicatos também, e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aqui. São capazes, para fim de processo administrativo, maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio, para poder iniciar o processo, capazes, né, para poder, fim de processo administrativo, maiores de 18 anos. Beleza, como eu falei para vocês, queria que vocês imaginassem dentro de um processo. Deixa eu até pegar aqui, pronto, pegar bem aqui. Onde é que nós estamos? Nós estamos no processo, nós estamos andando aqui na lei. O processo se iniciou, tivemos ali o início do processo, analisamos tudo isso. Verificamos a questão de prioridade, quem tem prioridade.
Verificamos a questão de prazo, já sabemos aí como é que vai ser contado os prazos. Analisamos aí os princípios, direitos e deveres. Já estudamos para saber quem são os interessados. Vamos supor, uma pessoa chega lá para você pedindo para visualizar um processo. Você já sabe se ela é interessada ou não naquele processo. Pronto. E o processo está andando. Agora vamos analisar a questão de impedimento e de suspeição. O que que significa isso? São situações em que aquela pessoa vai ter que sair do processo. Por quê? Porque no processo judicial, eu tenho aqui uma pessoa que está acusando, eu tenho uma pessoa que defende e eu tenho o juiz. Vamos pensar, eu tenho aqui o promotor, o defensor público e o juiz. São três pessoas no processo, no mínimo, né, no processo judicial. Já no processo administrativo, eu tenho alguém aqui, né, vou colocar aqui como se fosse administrado, processando quem? A administração pública. E quem é que está julgando? A administração pública. Então, a administração ocupa dois polos aqui. Então, aqui, mais do que nunca, eu tenho que analisar a questão de impedimento de suspeição, para não ter questão, vamos supor, de uma amizade. Eu, por exemplo, nunca me declarei impedido ou suspeito de analisar processo de aluno. Não, já passaram vários pelas minhas mãos e eu nunca me declarei impedido ou suspeito. Mas vamos supor que chega um processo da minha esposa. Chega um processo nas minhas mãos de um primo muito próximo, de um amigo muito próximo, de um inimigo também, né? Aí, agora é a hora de me vingar, né? Processos aqui de um inimigo. Eu vou agora descer-lhe a caneta, né? Não pode acontecer isso. Então é por isso que existem situações de impedimento e de suspeição. Aquele servidor vai ter que sair do processo e outra pessoa vai ter que atuar. O impedimento ele é mais objetivo, são situações bem mais claras. Já a suspeição, ela é mais subjetiva. Vamos estudar isso daqui. Então, quem é impedido de atuar nesse processo? Quem tem interesse direto ou indireto na matéria. Vou logo falar todos aqui, depois eu vou falando dos exemplos. Segundo, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau. E esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Primeira situação, aconteceu comigo. Eu estava ajudando a realização de um concurso público. Eu que fiz o projeto básico, eu que fiz o termo de referência do concurso, eu que estava em contato com a banca, tudo isso pela experiência que eu tenho como professor de concurso. Mas eu estava fazendo para ajudar. Só que muitas vezes isso é confundido. Acho que tem muita gente ruim no mundo e quando a gente quer fazer uma coisa boa, ninguém acredita. E as pessoas pensam que é mídia, pensam que é não sei o quê, não sei mais o quê. Eu odeio isso. Eu até uma vez disse para minha esposa, rapaz, se eu não vivesse de internet, né, se eu não tivesse uma plataforma online, eu nem Instagram eu tinha. Vivia mesmo sem Instagram, isolado do mundo. Então, às vezes a pessoa pensa, né, a questão, não existe isso. E aí eu estava ajudando por ajudar mesmo. Por, como eu falei, pegar a minha experiência como professor administrativo, como professor de concurso, e estar utilizando ali para ajudar. Só que isso aí foi visto, como eu falei, como, não, ele quer que o concurso saia para poder lançar um curso na plataforma dele, não sei o que. Começou o tititi, pá, 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 pá. E eu fui escutando, escutando, até que eu não aguentei mais. Eu cheguei e falei, fiz um documento e disse, eu estou impedido de atuar nesse processo aqui. Minha chefe ficou, não, tu não vai ter coragem de fazer. Tenho sim. Peguei, fiz lá o documento, artigo 18, lei 9784, pá, 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 pá. Sou impedido. Por quê? Porque eu sou professor de concurso, eu tenho uma plataforma online de concurso, então eu tenho um interesse direto nesse concurso aí. Então eu estou impedido. Pum.
saí, deixei o processo, me declarei impedido por ter um interesse direto, sim, na matéria. Pode ser um interesse direto ou indireto. O concurso saindo, eu ia dar aula, eu ia lançar curso, então eu tinha um interesse, eu estava impedido, não podia atuar naquele processo. Resultado, até o momento que eu estou gravando essa aula hoje, esse edital nunca saiu. Depois que eu saí, bagunçou tudo, ainda quiseram me mandar, eu mandei foi uns áudios. Não me mande mais nada. Depois que eu saí, eu não ajudo mais em nada. Se fosse para ajudar, eu tinha continuado. Se eu sair, não vem me mandar áudio para mim, não, que eu não vou lhe responder, não. Eu sou zangadinho. É difícil, mas quando eu me zanga. Então, acabou. Me declarei impedido e não posso mais atuar. Então, isso é ter um interesse direto ou indireto na matéria. A outra situação é, por exemplo, eu participei como perito, eu fui testemunha, ou fui representante, e agora esse processo chegou na administração pública, nas minhas mãos. Também não posso, sou impedido. E sou impedido também se essa situação acontecer quanto ao meu cônjuge, minha esposa, companheiro, ou parentes até o terceiro grau. Então, tem um parente meu até o terceiro grau, o tio, por exemplo, irmão, pai, que foi perito, testemunha, representante naquele processo, e aí o processo chegou até minhas mãos. Aí eu perguntei quem foi o perito que fez isso. Não, foi teu pai. Ah, não posso não. Sou impedido. Chama outro servidor. Tem que chamar outro servidor para atuar naquele processo. Por quê? Às vezes você pode estar pensando, tanta besteira, professor, tanta coisa. Não, não é besteira, não. Isso aqui é para garantir a imparcialidade, a independência do processo administrativo, principalmente a imparcialidade, que o julgamento seja imparcial. Se, por exemplo, eu estou pegando um processo que meu pai foi o perito, foi testemunha, eu posso ter um, tipo assim, puxar um pouquinho para o lado dele. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem que declarar impedido e chamar outra pessoa para atuar. Ou a pessoa está litigando judicial. Litigando é como se fosse um processo, está processando. Judicial ou administrativamente, com o interessado, o respectivo cônjuge ou companheiro. Como assim? Fora daquele processo, eu estou brigando na justiça. Vamos supor, o João é servidor público. E ele está brigando na justiça com o José por alguma coisa, vamos supor, uma briga de trânsito. E aí, passando, o José entrou com um processo administrativo que não tinha nada a ver, tem nada a ver com a briga de trânsito deles. Só que o João não é servidor público. Aí o processo administrativo do José, pum, cai nas mãos do João. Aí o que o João vai dizer? É agora que eu me vingo. Aquele processinho que está rolando lá, né? Nananina, não. O João está impedido de atuar nesse processo administrativo. Por quê? Porque ele está litigando, está brigando judicialmente com o José. Pode ser judicial ou administrativamente. Isso aqui pode ser também com o cônjuge do José, com o companheiro, né? Um cuidado. Ó. Quando a lei falou a questão de impedimento envolvendo perito, testemunha ou representante, ela colocou também que isso seria extensível para cônjuge, companheiro e parentes até o terceiro grau. Já quando ela colocou litigando judicialmente ou administrativamente, ela só estendeu até o cônjuge. Parentes, ela não estão. Ah, vamos supor, eu peguei um processo de uma pessoa que está brigando na justiça com meu pai. Se eu não tiver nenhum interesse nisso, indireto, alguma coisa, eu posso continuar com aquilo ali. Porque eu não posso, se tiver ocorrendo um litígio judicial, efetivamente, com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro dele, beleza? Bem interessante isso daqui. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave. Então, se a pessoa não ficar caladinho aqui nesse processo, não vou dizer nada para poder prejudicar a pessoa, se ficar descoberto isso daí, é falta grave, pode prejudicar muito aquele servidor. Agora, a suspeição. Como eu falei para você, a suspeição ela é mais subjetiva. Então, pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, ou com o respectivo cônjuge, companheiros e parentes até o terceiro grau. Então, o que é essa suspeição? É muito subjetivo. Como eu falei, eu já peguei muitos mesmo processos de alunos. E julguei todos.
passou pelas minhas mãos todas sem problema nenhum. Nunca cheguei a considerar nenhum, assim, caso de suspeição. Mas, vamos supor, não, é um amigo meu íntimo, tá dentro da minha casa, conhecido, e o processo chegou nas minhas mãos. Eu tenho que me declarar suspeito. Ou então, é uma inimizade notória. A pessoa também tem que se declarar suspeito naquele processo, não pode estar atuando ali. Aconteceu comigo também isso daqui. Eu gosto muito de exemplo, né? Quando não tem, não acontece comigo, eu crio. Mas quando tem comigo, eu falo o que aconteceu comigo mesmo. Eu adoro fuxicar. Fuxicar da gente é melhor ainda, né? Porque a gente viu, aconteceu, sabe todos os detalhes. Os outros não, alguém contou pra gente, a gente às vezes perde alguns detalhes. Foi uma briga que teve na administração pública. Eu sou muito legalista. Quem trabalha comigo, eu sou muito Caxias, né? Utilizar esse termo assim. Eu gosto das coisas muito certinhas, eu gosto das coisas muito organizadas. E aí teve uma situação lá que a pessoa queria burlar a lei e queria que eu aceitasse isso. Eu disse que não aceitava, que fosse burlada a lei tinha que ser feito. Lógico que também eu não sou um robô. Lógico que sempre tem algumas coisas relativas e tal, enfim, mas eu disse não aceito, não vai ser feito assim e tal. E rolou a aplicação de multa, eu apliquei uma multa para ela se zangou, disse que ia me processar, não sei o quê. Sei que foi confusão para mais de metro. Isso passou, passou. Depois de um tempo, eu era chefe da repartição. Quando eu estou lá analisando alguns processos, quando eu viro a página que eu abro aqui, pum, a pessoa. Eita! Nessa hora chega o sangue e sobe para a cabeça, né? A mão chega tremeu assim da caneta. Eu disse, agora, eu sou gente, né? Eu sou gente igual vocês. A gente se zanga também. Eu disse, é agora que eu vou me vingar. É agora que eu desço a caneta aqui nesse processo. Aí, graças a Deus, que eu tive um pouquinho de noção. Eu disse, não. Vou fazer isso não. Eu vou estar. Não passei no concurso para isso. Não passei no concurso para ser um servidor público dessa forma. Então, eu vou agir com o princípio da impessoalidade. Me declaro suspeito aqui. Eu tenho inimizade notória. Eu odeio essa pessoa. Cheguei e passei para subcomandante. Isso, ó, analise aí da forma como você quiser, da forma como você achar que deve. Eu não vou analisar esse processo por conta disso. Então, eu me declarei suspeito por conta da inimizade notória que eu tinha com aquela pessoa. Queria interferir, sim, na análise. Eu ia negar, lógico. Ia descer a caneta ali, era com vontade. Então, a suspeição são situações dessas. Vamos supor, pode ser que eu chegue num processo de um aluno na minha mão e eu digo, não, eu me declaro suspeito. Por quê? Porque eu tenho uma amizade com esse aluno. Mas essa amizade, até que ponto essa amizade é íntima, essa inimizade é notória? É muito subjetiva a suspeição. Já o impedimento, não. Ele é mais objetivo. Um bizu para você não confundir, porque às vezes as bancas gostam de confundir. Vai lembrar disso daqui, ó. Essa amizade é suspeita. Tempo de quarta série, quinta série, né? Aí, essa amizade é suspeita, hein? Essa amizadezinha aí vai dar em namoro. Para você lembrar, ó, que a questão de amizade, né? Amizade íntima, suspeita é suspeição, não é impedimento. No impedimento não fala nada de amizade, de nada que vai falar é na suspeição. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. É quando a pessoa pediu a suspeição, ela foi negada, né? Foi indeferido, pode ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Por exemplo, vai que o cara lá, que eu estava analisando o processo dele, sabe que era eu que estava analisando. Ele pode entrar e dizer, não, esse cara tem que se declarar suspeito, ele tem inimizade comigo, ele pode fazer isso. Se caso for negado, ele pode entrar com recurso, mas esse recurso é sem efeito suspensivo. Vamos aqui analisar essa questão. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar, e a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Correto aí essa questão. Outra questão. No processo administrativo, pode ser arguido o impedimento da autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória, com algum dos interessados com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Olha aí, o aluno que não pegou o bizu que eu falei, ele olha para isso, tá certo, questão. Não, mas está errado. Não é impedimento.
Lembra, essa amizade é suspeita, né? Amizade íntima e amizade notória não é impedimento. Aqui é suspeição. Então, cuidado com esse detalhe aqui, cuidado com essa pegadinha de prova. Então, tá errada essa questão. Com isso, a gente finaliza esse bloco sobre essa questão dos princípios, impedimentos e tal, um blocozinho bem interessante. No próximo bloco, vamos trabalhar com a forma, tempo, lugar dos atos do processo, seguindo aquela linha do tempo. O processo está iniciando. E agora? Onde é que vai acontecer? Se eu precisar de uma audiência, onde é que vai acontecer? Se eu tiver que chamar a pessoa para vir aqui, uma testemunha, onde é que vai ser? Nós vamos aprender no próximo bloco. Tranquilo? Aguardo vocês aí.